Oi, gente, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Lídia Costa Cultivando o Quintal. Hoje eu vou falar sobre esses meus pneus. Há bastante tempo, a Anderlane do canal de Tudo Um Pouco Vida na Roça, ela me pediu para falar como que eu faço a base dos meus pneus. É uma coisa bem simples até então, porque eu colocava apenas, usava apenas o bloco e uma cerâmica para colocar o pneu em cima, mas hoje eu resolvi fazer um passo a passo e eu vou mostrar para vocês. Eu inovei e agora eu tô fazendo a base de, quer dizer, eu fiz um, né, porque só cabe mais um pneu aqui no meu quintal, e depois eu vou melhorar também essas bases para ficar mais fácil para limpar embaixo. Mas antes eu fazia só assim, eu pegava um bloco, colocava ele e depois eu colocava a cerâmica, alguma coisa, para o pneu ficar direitinho em cima, né? Porque o fundo do pneu é maior do que o do bloco e eu não acho um bloco tão grande. Esse é o maior que eu encontro aqui. E aí eu vou mostrar para vocês como é que eu inovei. Fica muito mais prático para colocar em gramado, cerâmica. Então vamos lá, o passo a passo da base. Para fazer essa base, eu estou usando aqui esse blocão. É o maior que eu acho no mercado, eu não sei se tem mais, se tem outro maior. E eu vou usar também esses copinhos aqui de café. São copinhos descartáveis de 45 ml, é um tamanho bom para poder fazer o pezinho, dá para passar a vassoura embaixo, então vai ficar legal. E aqui, gente, eu tô usando essa medida aqui, que é um potinho 6. Eu vou usar as duas de areia para uma de cimento, então vai dar uma quantidade certa que eu preciso de pouca quantidade de massa, por isso que eu tô usando o copinho aqui para fazer essa medida. Então, eu imagino que vai dar para encher os 4 copinhos de 45, porque o potinho 6 é bem grandinho. E aí, isso aqui tem que colocar água aos poucos. Quanto menos massa a gente vai fazer, mais a gente tem que ter controle aí na quantidade de água, né? Porque senão você coloca uma quantidade de água aí que já vira um caldo e aí não dá massa. Então, é bem pouquinho, vai colocando os pouquinhos, mexendo bem, até dar o ponto desejado aqui da massa. Então, é isso aqui, bem simples. É uma coisa bem básica e que melhora bastante aí a base, que já vem pronta, que é o bloco, né? Que já tá pronto. E a gente economiza bastante tempo, né? Agora eu vou encher todos os copinhos. Tá vendo? A massa, ela fica nem muito mole, nem muito dura. Não precisa ficar nem muito mole, nem muito dura. Só o ponto de colocar nos copinhos e a gente bate ela assim para ela ficar bem certinha. Sobrou esse pouquinho, gente. Na verdade, não sobrou, ele já era necessário. É para poder colocar onde vou colocar os copinhos para fixar os copinhos. Então, eu pego um pincel com água ou qualquer coisa, né? O importante é molhar aqui. Deixar esse bloco bem molhado para a massa aderir na hora que eu for colocar aqui os copinhos. Então, não pode deixar seco. Você pode mergulhar o bloco, fazer alguma coisa, mas tem que molhar. E aí, eu coloco esse restinho de massa, só espalhar, só para poder ficar, umedecer mais, para poder os copinhos grudar. E agora, em cada quina, eu pego o copinho cheio, gente. Isso aqui tem que, tipo, virar o omelete na frigideira, ó. Tem que ser bem rápido para a massa não descer. Então, faz aquela viradinha de flash e aí coloca ele de cabeça para baixo. Então, é bem simples também para fazer esses pezinhos. Você pode usar qualquer outra coisa, qualquer outra embalagem, mas eu resolvi usar os copinhos porque eu acho o tamanho legal, que não vai, se for muito grande também, pode fragilizar a peça, né? Então, é melhor que seja assim um tamanho que não seja tão grande, nem tão pequeno, mas que dê para passar aí uma vassoura na hora que for limpar, sem precisar ficar retirando essa base do local. E aí, gente, já tá fixado aqui, ó, só ajeitando. E aqui vai ficar 24 horas secando, e depois de 24 horas, a gente não pode utilizar ainda. Tem que deixar a cura do cimento, demora mais ou menos uns 3 dias. E aqui eu coloco vou colocar um peso para ele não levantar. Então, eu vou garantir aqui que ele fica fixo. Na hora que o cimento secar, ele já vai estar bem fixo aqui no bloco e não sai. E aí, como eu falei, não pode usar antes da cura total, porque senão ele fica soltando areia. Mas eu vou deixar esse plástico, não vou retirar, porque aí já
já ajuda também na não ficar soltando areia aí no copinho da massa que eu coloquei. Tá prontinho e depois de 24 horas eu venho, dou uma molhada, porque isso aqui ajuda a fortalecer mais o cimento. E eu faço isso pelo menos uma vez, porque uma base é uma coisa pequena, né? Se fosse uma base, se fosse toda a base feita agora, eu molharia ela uns 3 dias, mas é só o pezinho mesmo. E aqui, gente, ela secou e eu vou usar essa tinta só pra dar uma chapiscada aqui. Eu não vou pintar direito, não. Essa aqui é uma tinta... Gente, essa tinta é muito boa, ela seca em 30 minutos, muito rápida pra secar. Ela é indicada para madeira, mas eu tô usando em coisa de cimento, tô gostando bastante. Tô achando ela bem, não precisa invernizar. E aqui tá sequinho, então eu vou só passando. Como eu falei, eu não vou tirar o plástico, mas se quiser tirar não tem problema. Eu aqui não quero para não ficar soltando areia no cimento. Depois, se esse plástico quebrar, eu retiro ele. Mas com essa tinta também, que ela é bem plastificada, então eu acho que vai durar um pouquinho esse plástico do copo, e ele vai ficar embaixo assim, ó, não vai ressecar. Então, não tem necessidade de tirar o plástico do copinho, não. E aí, ficou assim, não ficou bem pintado, não é intenção pintar também, é só pra dar uma limpada no bloco, mas não tô muito preocupada com ele, não, até porque ele vai ficar do lado de fora aqui e o Peterlil vai ficar sempre regando esse bloco aqui, que você já sabe como que é, né? Pronta, agora eu vou explicar como eu preparo o pneu a pedido da Lloyd e da NET, do canal Pequeno Paraíso. Gente, eu faço esses pezinhos, é a mesma forma que vocês viram eu fazer aí da base. Esse fundo eu coloquei, foi cimento. Gente, como o pneu tá pronto e eu não tenho como fazer outro, eu vou explicar aqui. Então, a NET, a Lloyd aí, que queria saber como que eu preparo o pneu, então já vai ver desde do início até a hora de colocar o substrato, eu vou mostrar aqui como que eu faço. Então, aqui ele tá virado de boca para baixo. Eu fiz o fundo dele, virei de boca para baixo e acrescentei aqui os pezinhos. Coloco ele bem assim nas beiradas, né? Por isso que ele não dá o tamanho certo pro bloco. E aqui ele tá, quando eu faço ele, eu faço dessa forma. Então, o pneu já tá virado pelo avesso, né? Tem aí na internet como virar. E aí eu coloco ele sobre qualquer uma coisa, ou uma tampa, uma cerâmica forrada com plástico, ou põe um pouco de areia. E aí aquele vão, se vocês forem fazer, vocês vão perceber que quando eu coloco o pneu sobre uma superfície, ele vai ficar um vão. Então aquele vão eu completo com massa de cimento, 2 por 1 também, 2 de areia, 2 medidas de areia por 1 de cimento. Faço a massa, deixo retinho, faço os furos. E depois eu viro de boca para baixo e acrescento os pezinhos. Então, não tem muito segredo, não. Mas se alguém tiver interesse aí de fazer, tem muito também canais aí que ensina como fazer. E para preparar aqui, eu uso esses isopores, porque eu não quero esse pneu cheio de substrato. Então, eu tento obstruir a metade dele antes de colocar o substrato. Eu uso qualquer coisa que eu tiver. O que eu mais gosto mesmo é desses isopores, né? Então, sempre que eu acho na rua, eu pego para poder fazer isso quando eu tenho algum pneu, né? No caso, esse aqui é o último que eu tinha. Vocês viram lá, já tinha 3 pneus, então agora eu não vou mais ter que fazer isso, porque eu não vou ter como colocar mais nenhum pneu que não cabe. E aí, eu vou colocando grosseiramente, é só para poder obstruir mesmo a metade, porque isso aqui ajuda a ficar leve e não gastar muito substrato. Até que as suculentas iam gostar desse pneu aqui cheio de substrato, mas ela não vai ter isso não, porque eu não quero que cresça também tanto as suculentas, então por isso que eu obstruo a metade do pneu. Então depois disso aqui pronto, de colocar aqui o isopor ou qualquer outra coisa que eu tivesse, isopor é melhor que é leve, eu ponho essa tela aqui é aquela tela que o pessoal usa para construir, para forrar, né, em cima, para não cair entulho embaixo. E aí, ou então pode ser qualquer coisa, sombrite, forrei. E agora a gente é só colocar o substrato. Eu também não tenho substrato para mostrar para vocês, mas esse aí não precisa também, né? Só aqui tá no ponto de encher e colocar o substrato. Aqui vai ter substrato o suficiente para suculentas
e não vai ser muito para elas não ter que crescer muito. E também na época de chuva ajuda muito a secar. Aqui, ó, coloquei a cerâmica, o ideal é que seja uma cerâmica mais bonitinha assim, cortadinha para ficar padronizada. Eu coloquei uma grande aqui porque eu não sei cortar, gente. E aí, seria bom se fosse uma quadradinha do tamanho do fundo do pneu, que o pneu necessita aí para os pezinhos. Aí, eu coloquei a base, então ela tá com os pezinhos, não vai ter problema, não vou precisar ficar arrastando isso aqui para lavar o quintal, a vassoura vai passar por baixo dos pezinhos, ou o pneu também tem pezinho, que não vai obstruir a saída de água. Então, é assim, gente, muito fácil, melhor do que, eu acho mais em conta do que criar uma base, né, desde o início. E assim fica bem resistente também. Como eu falei, a base em cima cerâmica é opcional, pode colocar qualquer coisa. E aqui tá o meu pneu, como eu falei, não tenho substrato para plantar, mas eu vou usar ele por enquanto como cachepô para colocar os meus vasos aqui de gibiflora, então vai ficar muito bonito, eu não vou ficar preocupada aqui na época de chuva, porque o substrato dos vasos, né, não vão ficar tão encharcados como se tivesse com esse pneu lotado de terra. E aqui as plantas vão ficar lindas aqui em um local aqui, um suporte para elas ficarem como se fosse um cachepô. Vou utilizar ele bastante tempo assim. Depois, quando eu tiver substrato, eu penso se eu vou usar ele para plantar essa gibiflora. Gente, eu não sei se deu para vocês entender, alguém aí que tiver interesse, se tiver ficado alguma dúvida, pode me perguntar que eu explico, mas vocês são inteligentes, eu acho que quem quiser fazer isso aqui não vai ter dificuldade, não. Sobre o colocar o fundo do pneu, no início, quando eu fiz o meu primeiro, vocês não imaginam a gambiarra que eu fazia para poder tapar o fundo do pneu. E aí, procurando na internet, não achava, e aí uma colega me mandou um vídeo, que no caso foi até o vídeo da Jana, do canal Plantas da Jana e Mais. Foi o primeiro vídeo que eu vi dela, foi fazendo o fundo no pneu. É claro que o meu deu uma mudada, né? Fiz um pouquinho diferente do dela. A minha forma de fazer foi um pouquinho diferente, mas foi através dela que eu consegui fazer hoje o fundo do pneu, que fica muito legal, não para água. Os meus antigos todos têm problema de drenagem, porque eu coloquei tecido, eu coloquei uma gambiarra lascada, gente, para poder fazer o fundo. Então, hoje eu vejo que é bem simples, é só posicionar o pneu em cima de uma superfície e completar aquele vão ali com massa de cimento. Pode, se não quiser o fundo muito grosso, é só obstruir também aquele vão com um pouco de areia. E aí, vocês, quando se interessar fazer, à medida que vocês forem fazer, vocês vão percebendo aí que não tem segredo nenhum, é muito fácil. E as minhas suculentas estão lindas aqui, olha, essa aqui é uma híbrida laranja, uma Miss Sophie, que já tá desenvolvendo bastante. Aqui tem uma mahogany, Mauna francesa, Equador, essa cheia de brotinho aqui. E as outras são maunas, tem uma mauna brasileira e o resto são maunas verdadeiras, aquela mauna que dá carúnculas. São suculentas que ficam muito grandes, se a gente dá um vaso grande para elas, se a gente dar muito substrato para ela, mas eu não quero que elas fiquem grandes. Então, por isso que eu não vou plantar elas aqui por enquanto, eu não vou plantar aqui direto no pneu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!